Primeiro tem que achar o valor que não vai zerar embaixo. Também, ao mesmo tempo, tem que respeitar ali que o x tem que ser menor que zero, ou igual, menor que 2, ou mais. Percebi. Tá. Assíntotas verticais são assíntotas que fazem a parte de baixo da zero, perfeito. Então, tu já sabes ali que neste caso aqui, no primeiro caso, né? Deixa eu escrever as coisas antes que eu me perca aqui. Cara, esse microfone tá me deixando nesse nervo já, velho. Que saco. Se tiver ruim de me escutar, tu fala, tá? Pode deixar. Tá. Vou deixar ele de um jeito aqui que eu não sei se fica ruim de me escutar ou não. Menos 4 sobre x quadrado menos 4 x menor que zero. Beleza. E aí? Quais são os valores, ou melhor, se é que tem mais de um, que são assíntotas verticais aqui, dentro disso, claro, dentro desse intervalo, né? Sabes qual é? Seria menos 2. Perfeito. Porque o mais 2 é maior que zero, então não entra nesse intervalo. Sim. B, determina as... Opa, não é B não. Fazer as outras. X ao quadrado mais 25 dividido por x menos 5 ao quadrado. E aqui, o que tu descobriu? Dentro do intervalo, deixa eu pôr aqui também. 0, x menor que 2. E aí, o que tu descobriu, meu caro? Esse eu não consegui fazer no fim. Não conseguiu? Não conseguiu pensar? É porque não tem, né? Não é que tu não conseguiu, é porque não tem. Porque aqui o único valor que zera a parte de baixo é o 5, né? Sim. E o 5 não está entre 0 e 2. Então aqui não tem, beleza? Beleza. Agora, 3x ao quadrado, mais 3x mais 1, x ao quadrado mais 1, para x maiores ou iguais a 2. E aí, temos algum nesse intervalo? Acredito que também não, porque vai estar sempre somando. Só se a gente. Porque o intervalo é maior ou igual a 2, então. Só se colocar o número. Mesmo colocando o número negativo, vai dar positivo, Não porque tem como a parte de baixo dar zero. A parte de baixo é uma parábola que não tem como dar zero. Tipo, pensa, o gráfico dela é mais ou menos assim. Ela nunca passa pelo eixo X, tá vendo? sim. Isso. Então ela não vai zerar. Pode ficar tranquilo também. Muito bem, vamos para B. Determine as assíntotas horizontais. Como é que a gente determina a assíntota horizontal? Lembra? Eu não lembro muito bem. Eu cheguei a revisar, mas não lembro muito bem. Fazendo o limite tendendo a infinito. Hum, Por quê? Porque é horizontal, é um comportamento lá no infinito, tipo, sei lá, exponencial, por exemplo. Ela tende a zero, mas nunca chega. Só que tu chegaria se tu chegasse no infinito. Então, entendeu? Por isso que tu tem que fazer o x tender a infinito para perceber a assíntota aqui, que é o comportamento de tendência. Beleza? beleza. Beleza. Então é sempre tendendo a infinito, e daí tu tem que tender ao mais e ao menos infinito. Beleza? Para ver o que acontece. Às vezes não faz diferença, tipo nesse caso aqui, não faz diferença tender para mais infinito ou para menos infinito. Por quê? Porque esse cara aqui tá ao quadrado. Então a resposta que vai dar para o mais infinito também vai dar para o menos infinito. Certo? E aqui a gente tem claramente que vai para zero. Então tem uma assíntota no mais infinito e no menos infinito que é zero. Ou seja, y igual a zero é assíntota. Dos dois lados. Pode ser uma coisa tipo assim, sei lá. Sim. Beleza? Beleza. Ou pode ser tipo assim também.
Poderia ser algo assim. Tá tendendo para zero, só que por baixo. Não sei, não pediu pra gente fazer desenho ainda. E a outra lá, vamos ver. A coisa, né, cara, é que tipo, esse resultado aqui ele nos interessa, ou melhor, esse aqui nos interessa. Nossa, eu pulei uma, né? Desculpa, pulei uma. Vou pegar essa aqui. Esse resultado aqui, meu caro, da primeira nos interessa, só que ele nos interessa só no x negativo. Uhum. Porque não tem o infinito positivo aqui, porque nós só estamos interessados no infinito negativo. Então, eu vou colocar de vermelho aqui só para tu lembrar desse detalhe. Tá bom? O que importa é que é pro lado esquerdo. O positivo não importa por causa do domínio da função. E aqui, aqui dane-se também, né? Porque a função está entre 0 e 2 ali, então não tem como tu tender a infinito aqui, certo? Certo. Então o que nos interessa é só esse cara aqui que vai para o mais infinito. Então nos interessa fazer o limite dele só no mais infinito. Sim, porque o x vai de maior ou igual a 2. É isso, exatamente. E aí, como é que resolve esse limite? Teria que fazer alguma alteração para poder cortar embaixo, acredito eu. Vamos lembrar que a indeterminação aqui vai ser, primeiro, tem indeterminação, né? Uhum. Tem. Diferente da primeira lá que não tinha. E a interdeterminação é infinito por infinito, certo? Certo. Muito bem. Agora, como é que a gente vai ver essa indeterminação? A gente vai resolver. Fazer o que tu falou não vai resolver. O que vai resolver é você deixar em evidência o termo de maior grau em cima e embaixo. Porque se tu deixar em evidência o termo de maior grau em cima e embaixo, o problema está resolvido. Porque ter infinito na parte de baixo não é um problema. Nunca é um problema. Então, Uhum. por exemplo, aqui, ó, deixando em evidência fica 3, mais 3 dividido por x, mais 1 dividido por x quadrado. Alguma dúvida nisso? Não. Se fizer o chuveirinho aqui, volta-se esses carinhos, né? Sim. Mesma coisa aqui, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, aí que está o ponto, né? Quando tu aplica o infinito agora, beleza, aqui cortou, né? Tá igual, em evidência, cortou. Quando tu aplica o infinito agora, vai ficar 3 por infinito, que é 0, 1 por infinito, que é 0, esse aqui também é 0. Portanto, a resposta vai ser 3. Sim. Então tem um limite e o limite é 3. Ok? Uhum. Quando tu tem essas questões com infinito, é bom tu decorar, tá? Quando é infinito, tu nunca vai tentar fatorar, cortar as coisas de baixo. É sempre esse método aqui, de deixar em evidência, beleza? Beleza. Um jeito mais rápido ainda de resolver, tu pode fazer isso, um teorema da matemática, é sempre cortar os graus menores. Aí resolve mais rápido, beleza? Sempre Beleza. funciona se tu cortar os graus menores. Então temos a nossa querida assíntota aqui. Feito. Vamos para C. Para quais valores de x a função é descontínua? E aí, como é que a gente acha a descontinuidade? Hum, Acredito que tem a ver com a questão das assíntotas. Não, Não. descontinuidade não tem a ver com assíntota, tem a ver com limite. Uhum. Quando tu faz o limite pela esquerda e pela direita, tem que dar o mesmo valor. Tendendo ao valor, claro, que tu está querendo avaliar. Por exemplo, aqui, ó, essa função ela tem um comportamento e quando passa do zero tem outro comportamento. Uhum. Para ser contínua, no zero, esses dois pedaços têm que dar a mesma resposta, sacou? Isso aqui. Então, o teu objetivo aqui é fazer o limite, porque tipo na prática o valor que ela tem não importa, o que importa é o limite.
Então, tu vai ter que aplicar o limite, que aqui no caso vai ser só jogar o zero mesmo, aqui e aqui. É isso. Para testar a continuidade é isso. O valor na encruzilhada aqui das duas funções tem que ser o mesmo. Ok? Uhum. Então agora é contigo. Coloque zero aí nessas duas e me diz qual vai ser o resultado das duas. Beleza. Mesmo que ali em cima não tá x menor ou igual a zero? Mesmo assim. Porque tu Beleza. tem que pensar que essa função ela tem um comportamento, daí vem a outra com outro comportamento, daí vem a outra com outro comportamento. Para ser contínua, elas têm que se juntar, tá vendo? Entendi. Então é isso. Vou te mandar foto de como eu fiz. Você jogou zero e deu um nos dois casos, perfeito. Então significa que essa primeira parte é contínua. Agora tu tens que ver a outra parte. Uhum. E agora tu vai avaliar quais números, né? A outra interseção, que é com 2. Sim. Né? Quando chega no 2, essa aqui troca para essa. Então no 2 elas têm que ter a mesma resposta. Beleza? Então vamos Beleza. lá. Vai ficar 4 mais 25. Menos 3 ao quadrado é 9. Isso vai ter que ser igual a outra ali no 3. Vai ficar. No 2, desculpa. Vai ficar 12 mais 6, 18, mais 1, 19, dividido por. Bem, já não vai dar, né? Mas tudo bem. Dividido por 5. 5. A menos que. Não, não vai dar, porque deu 29 em cima. Então não é contínua. Uhum. Beleza? Então é o caso aí, tá?
Que merda de microfone, velho. Puta que pariu. Pobre é uma merda. Eu vejo esses caras fazendo uns vídeos massa no YouTube com uns microfones massa que me aparece o meu. Não sei quanto é que eles pagam o microfone. Quanto tu acha que é um microfone bom? Olha, consegue achar alguns baratos, mas não é a mesma qualidade, né? Mas acredito que no mínimo uns 200, 300 reais. Tá uma merda, mano. Tá uma merda. Talvez comprar aqueles headset, fique melhor. E seja mais simples. Tem que ver. Bem, vamos lá. Determine o domínio natural. E quais são os valores da função, né? Os valores de x que podem estar nesta função. Eu teria que pegar as três funções e fazer aquela coisa de ser diferente de zero, para não zerar embaixo. E É, fazer a função dos três domínios. perfeitamente. Então é bem tranquilo, né? Só dizer que a primeira ali, dentro do domínio dela, na prática são as assíntotas verticais, certo? Uhum. Então a primeira ali tu não pode o menos 2, na do meio não tem problema nenhum, e na última também não tem problema nenhum, só o menos 2. Beleza? Beleza. Então se tu já estudou as assíntotas verticais, já era. Já tem, porque na assíntota que tu dá pau. Show! Feito esta, vamos para the next one. Cadê tu? Tá aqui. Calcule os limites. Não pode ser resolvido por L'Hopital. Ai, 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 caramba. E aí, como é que resolve? Fez algum? Não cheguei a fazer. Muy bien. Vamos fazer a limite. X tendendo a menos, infinito. Ô, cara, tu não tem nenhum colega aí precisando de ajuda nessa matéria também, precisando? Se tiver, fala de mim lá. Não, sim, deve ter, porque essa cadeira é de primeiro semestre, então o pessoal está meio desesperado também. Aham. Tu puder, não tem, vocês têm um grupo assim, alguma coisa do gênero? Sim, eu posso recomendar ali, passo o teu contato. Eu vou fazer o seguinte então. Cadê? Quero mandar uma artezinha meio boquinha minha aqui. Cadê ela? Sumiu. Tem que roubar lá no meu Instagram. Aí tu, se tu puder, né, pô, pra ajudar teus colegas aí, me ajudar também. Sim. Pegar e mandar lá, é artezinha mesmo, não precisa ficar puxando o saco não, só mandar a artezinha. Uhum. Vou mandar no seu zap aqui. Meu Deus, foi. Agora vamos resolver esse limite. E aí, tu não tem ideia mesmo de como começar esse limitinho aí? Porque vai dar pau nele? Vai, né? Porque tu vai ficar com E elevado a mais infinito nesses casos aqui, de baixo. Aqui. Então tu vai ficar infinito por infinito, certo? Uhum. É verdade. Então o problema tá nesse cara aqui, né? Tá nesse cara aqui, na real. Esse cara aqui não tem problema nenhum. A gente até poderia, por exemplo, quebrar em, em dois limites. Ó, eu não tô olhando em lugar nenhum como é que resolve isso. Tô fazendo na minha cabeça só. Ó, por exemplo, eu poderia fazer um limite aqui do cara só do primeiro e depois só do segundo. Né? Uhum. Porque agora o que, que vai acontecer? Esse cara aqui vai dar zero. Porque em cima dá zero, aqui dá zero e aqui dá infinito. Então vai ficar zero dividido por infinito dá zero. Certo? Certo. Maravilha. Agora tem que ver o outro cara ali. Então, da mesma forma, o problema está nesse infinito por infinito aqui. Esse carinha não tem problema nenhum. Então talvez se a gente deixar o e na menos 3x em evidência, corta e o problema desaparece. Entendeu? E Uhum. aí na menos 3x em cima e embaixo.
Eu acho que a ideia passa por aí. Então, limite de x tendendo a infinito. Vou deixar aqui o e na menos 3x em evidência, vai ficar multiplicando 4. E aqui, se eu deixar o e na menos 3x em evidência, bem, o que eu tenho que multiplicar por e na menos 3x para dar e na mais 3x? Eu tenho que multiplicar e na 6x, por regra de potência, entendeu? Porque multiplicação de bases iguais somos expoentes. Aí vai virar 3x. Concorda Uhum. comigo? Sim. Isso. E o outro ali só multiplica por 2 mesmo. Então, a gente matou aqui. Vai ficar 4 dividido por e na 6x mais 2. E agora quando eu coloco o infinito aí vai dar 0. Esse cara vai dar 0. Porque e na menos infinito é 0. Se tu tem alguma dúvida disso, pensa no gráfico que eu fiz agora há pouco. Esse é o e na x. Então quando ele vai para menos infinito, ele tende a 0, certo? Certo. Quando ele tende para mais infinito, ele vai para infinito. Então ficou 4 dividido por 2. 2. Essa é a resposta. Beleza? Beleza. Então repara o que eu fui fazendo aqui, cara. Eu primeiro percebi onde estava a indeterminação. A indeterminação estava só nesse termo. O outro carinha ali não tem problema nenhum, porque dá 0. 0 não é indeterminação. Daí eu pensei, poxa, o problema está nesses caras em específico. Se eu consigo cortar eles, está resolvido. Cortei eles. E pronto. Então tu pode ir fazendo as coisas aos poucos assim, entendeu? Uhum. Isso vai te ajudar a resolver os limites. Cara, eu não acho que vale a pena eu ficar fazendo tudo, né? Então talvez se a gente pegar um problema parecido. Deixa eu fazer um probleminha bem parecido aqui. Será que pela mesma lógica tu consegue resolver? Eu vou te enviar aqui o que eu fiz. Uhum. Vou usar como referência. Pode resolver assim. Vou te mandar no zap. Beleza.
Qualquer dúvida é só falar, tá? Beleza.
Terminei aqui, eu vou te mandar. Acho que eu, ah, Deu acho que eu quanto? vi o fator errado. Não, deu quanto a resposta aí? Deu 8 dividido por zero. 8 dividido por zero? Tem algum problema aí, né? Quer me mandar tua foto? Ah, tô entendendo. Beleza. Vamos ver. Você quebrou em duas, perfeito. Daí você reparou que aquela lá dá zero, porque fica zero em cima e infinito embaixo. Perfeito, dá zero. Agora sobra só essa que fica infinito por infinito. E daí você deixou em evidência o e na menos 3. Só que quando você deixou em evidência o e na menos 3, era para um dos caras aqui ter desaparecido. Por exemplo, o cara sozinho aqui é 1. Não é na 6x o cara Ah, sozinho. sim, foi esse erro que eu fiz. E aqui vai ficar outra coisa. Também não fica positivo não, tá? Ou melhor, fica assim, falei merda. Fica assim, fica assim. Mas esse cara aqui não é na 6x, não é 1. Deve ficar 8 Agora, de 8 por 1. exato. Que vai dar 8, exatamente. Vamos ver a outra aqui. Outro limitinho. Daí. Como é que resolve um bicho desse? Qual que é o problema aqui? Ou melhor, tem problema aqui? Se nós colocarmos 2 ali, o que vai acontecer? Acredito que não tem problema, já que não está zerando embaixo. Muito bem, Então não é tem só problema. Vai alterar virar o. 8 mais 4 menos 4 sobre 4 mais 4 a 1. Acabou, não tem problema nenhum aqui. Vamos para o próximo. Então a primeira coisa que tem que sempre fazer é testar se tem problema ou não. Né? Uhum. E aqui? Tem problema aí? Vamos ver. Não me parece ter problema aí também. Também não parece. Então chega na resposta aí, me diz qual é a resposta que dá.
Boa. Muito boa, muito boa. Cara, você evoluiu muito na matemática. Que isso. Esses numerozinho feio aí é chato de brincar. Só que um pequeno erro, para não dizer que tá 100%. Eu sou chato pra caralho. Você não pode fazer esse final ali, tá? Até o meio tá certo aqui. Apesar de você ter esquecido o -1 aqui, eu sei que foi só porque você esqueceu. Uhum. Deixa eu apagar isso aqui, ou melhor, mais para baixo. Você não pode fazer isso aqui, tá? Quebrar em duas frações diferentes. Isso aqui é igual a 1 sobre o que está embaixo do -1, entendeu? É como se esse negócio todo fosse um x, e daí tu coloca o x aqui embaixo. Entendi. Então não é essa a resposta. A resposta, na verdade, seria 27 mais z na sexta. Aí sim. Entendeu? Isso é diferente. Esquece isso aqui, tá? A resposta não é isso, tá? Beleza, alterei aqui. Isso. Então, são coisas diferentes. 1 sobre 27 mais 1 sobre 6 é diferente de 1 sobre 27 mais 6. Beleza? Beleza. Então tá bom. E aqui, temos indeterminations? Temos, né? Aqui tu vai ter infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Tens ideia de como resolve essa indeterminação aí? Hum, A gente não chegou a estudar limites juntos, ou chegamos? acredito que não. Eu acho que eu comecei contigo quando eu estava em derivadas já. Verdade. Existem várias técnicas para limites, tá? Naquela apostila que eu te enviei, tem uma página que trata só disso. Deixa eu te mostrar aqui para depois tu poder olhar sozinho. Se nós formos até a PQP aqui do capítulo de limite, ele vai falar aqui de cálculo de limite, vai falar os casos que são indeterminações. Perceba ali no meio o infinito menos infinito, é uma indeterminação. Não tem como saber, né? O que é infinito menos infinito. Toda vez que tu tens uma indeterminação, tu sabes que ela está escondendo uma resposta verdadeira por trás dela. Então aqui ele mostra os tipos de indeterminação que a gente tem. 0 sobre 0 no polinômio, onde nós temos raiz aqui com x embaixo. Nesse caso, ele multiplica pelo conjugado. Ele não faz a conta, mas é bom para tu treinar, entendeu? Uhum. Conjugado é a mesma coisa que está na parte de cima, só que com o sinal trocado. Em vez de menos, é mais. Nesse outro caso aqui, olha só, ele troca, ele faz uma mudança de variável. Esse é o caso que a gente estava fazendo agora há pouco de infinitos, né? Aqui, tem uns casos aí de infinito de novo, e aqui está o caso que tu tens agora, tá bom? Que é uma raiz, né? Entendendo? Infinito ali, deu infinito menos infinito como resposta. No caso como esse, tu tem que multiplicar pelo conjugado, beleza? É o que ele está mostrando aqui, ó. O conjugado é o cara que está ali mesmo, só com o sinal trocado, tá vendo mais aqui em vez de menos? Tu multiplica em cima e embaixo. Uhum. Isso costuma fazer a determinação desaparecer. Porque quando tu multiplica pelo conjugado, tu fica com aquele caso muito especial. Deixa eu escrever isso aqui. Quando tu multiplica pelo conjugado, tá fazendo esse caso muito especial aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Isso aqui é conhecido como binômio da diferença. Tu fica com os dois termos ao quadrado, só eles ao quadrado, entendeu? Entendi. E por que isso é interessante? Porque como tu tem uma raiz, é interessante que as coisas saiam de dentro da raiz, certo? Certo. Então, vamos lá. Eu vou copiar bonitinho aqui. Nesse caso, a gente não poderia fazer aquela questão de transformar em um meio, né? Elevado a... Transformar a raiz, em vez de ser raiz no meio, não vai mudar de nada. Não muda Entendi. nada. E tanto faz aqui, é só tu saber o que de fato vai acontecer, para tu não ficar perdendo tempo a hora que tu for fazer a multiplicação. Olha só, eu estou multiplicando pelo conjugado, então eu tenho que trocar de sinal. Eu tenho que multiplicar embaixo também para manter a igualdade. Senão eu não estou mantendo a igualdade, né? Se eu multiplico pela mesma coisa em cima e embaixo, continua sendo a mesma coisa, certo?
Certo. Ó, 10 vezes 2 dividido por 2. Dá 10. Se estivesse Toma. multiplicando por 1, praticamente. É exatamente isso, estou multiplicando por 1. Perfeito. Então agora a gente identifica esse cara aqui como A, esse é o A, e este é o B. Então vai ficar A quadrado menos B ao quadrado. O A é essa raiz. Então quando ela fica ao quadrado, saem as coisas de dentro da raiz, basicamente é isso, certo? Certo. Então vai ficar simplesmente x ao quadrado menos 9x, porque sempre fica a ao quadrado. Se tu tem dúvida, faz o chuveirinho aí, não tem problema. Só que eu estou te dando a dica para tu não perder tempo. E como o b é x, vai ficar menos x ao quadrado. Ok? Ok. Na parte de baixo, permanece o cara ali, porque a gente não lidou com ele em nenhum momento. Aqui, né? Beleza. Só que olha só que legalzinho. Aqui corta, corta. Os 2x quadrados se mataram já. Vai ficar só menos 9x dividido. Olha aqui. E agora, meu velho, como é que resolve esse problema, né? Porque você ainda está com infinito por infinito. Se a gente ainda tem determinação, em outras palavras, porque sobrou esse 9x em cima. Bem, a gente já viu que para matar esse tipo de indeterminação, tu tem que dividir por x, né? X em cima, x embaixo vai ter que ficar em evidência, cortar, e daí provavelmente o problema vai desaparecer. Tá bom? Então vamos deixar o x em evidência em cima. E como é que eu vou deixar o x em evidência embaixo? Bem, posso deixar, só que aqui eu vou ter que tomar alguns cuidados. Porque aquela raiz, né? Aquela raiz é um problema. Então eu vou fazer a coisa bem passo a passo. Vamos deixar o x ao quadrado em evidência dentro da raiz primeiro. Vai ficar 1 menos 9 sobre x. Ok? Deixei o x ao quadrado em evidência dentro da raiz. Beleza. Beleza? E agora que o x ao quadrado em evidência está dentro da raiz em evidência, ele pode sair para fora normal, né? A gente lembra disso da escola, certo? Quando tem coisa ao quadrado dentro da raiz, ela sai para fora normal. Então vai ficar só quem estava ali, 1 menos 9 sobre x. Menos x. E agora eu posso deixar esse x e esse x em evidência também. Não é mesmo? Uhum. Agora não tem mais indeterminação, né? Porque aqui é sobre x. Então a gente já sabe o que acontece no infinito, a parte de baixo. Uhum. Então olha só que curioso. Olha só que coisa mais legal. A gente ficou com menos 9 sobre raiz quadrada de 1 é 1, menos 1. Menos 9 sobre 0. Ou seja, menos infinito. Daí isso já pergunta, isso aqui tá certo ou tá errado? Estaria certo, porque não é uma indeterminação. Perfeito. Infinito como resposta não tem problema nenhum. O problema seria se fosse infinito sobre infinito. Né? Ou infinito menos infinito. Infinito elevado a zero. Coisas Sim. assim, beleza? Show. Show, 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 show. Muito bem, vamos pro próximo. Quando que é a tua prova? Vai ser sexta-feira agora. Daí acaba o meu semestre. Ah, é? Eita. Vamos lá. Que bom, que bom. Vai acabar o pesadelo. Com base no gráfico, determine o que se pede. Se a resposta for não existe, justifique. Ele quer saber a f de 2. E aí, tu consegue me dizer f de 2 só olhando o gráfico? F de 2 seria 5. Boa.
A f de 1 é quem? Menos infinito. Porra. A f de 1, será que a gente pode dizer que é menos infinito? Sem um limite não dá para dizer isso, tá? Uhum. Você tem que dizer que não existe. Sim. Eu sei que tu entendeu que lá vai dar menos infinito a ver, mas sem limite tu não pode afirmar. Né? Só Nós temos sendo ponto limite de x tendendo a 1. específico. Tipo a C ali. A C tu Uhum. pode dizer que é menos infinito. Né? Então eu coloquei no B, não tem, não é definido. Beleza. D. D. F de x quando x tende a 4. E aí? Acredito que seja 4, que é o Pela esquerda e pela direita tá indo 4, né? E menos 1. a menos 1 ali é o quê? Menos 1. X tende a menos 1. Não existe porque eles estão vindo, os laterais são diferentes. Perfeito. Quais são as assíntotas horizontais aqui, se é que elas existem? Acredito que não existe, só tem vertical. Verdade, não existe. Não existe porque se tu fizer o limite tendendo a infinito aqui, do x tendendo a infinito, portaria esse cara e esse. Só que eles não estão tendendo a nenhum valor específico de y. Eles estão indo para infinito. Uhum. Então, não tem. E assíntotas verticais tem, quais são? Seria 1 e 0, acho. 0 Mas o que é 1? É x igual a 1 ou é y igual a 1? é x igual a 1. X, exatamente. Ótimo. Vamos agora para esta próxima. Vamos ver. Derivadas. Deixa eu salvar isso aqui. E aí? Sabe resolver essas derivadinhas? A primeira ali seria. É só pegar a tabela, né? Tu vai poder usar a tabela na prova? Assim, ela distribui antes da prova. Então vai ser só tu ver quem é a derivada de secante e a regra da derivada do log, né? Não é mesmo? Uhum. Tu tá com a tabela aí? Sim, tem a tabela. Então me diga, por favor, o que é a derivada da primeira. A derivada de secante é secante de x vezes tangente de x. Isso. E log seria a derivada de x dividido por x vezes log elevado a i. Para que eu percebi. Né? A derivada de x? Não. Tem coisa aí no log. Não tem um ln? Tem um ln. Acho que é isso. No log tem que aparecer um ln multiplicando. Deixa eu te mandar aqui que eu estou enxergando. Aqui, ó. Derivada do... não, tem um log ali, verdade, falei merda. É o log de e. Ó, a derivada do log é parecida com a derivada do ln. Uhum. Aí, ó. É o que eu tô mostrando. A derivada do log é parecida com a derivada do ln. Só que no final, além das coisas da derivada do ln, tu vai ter também esse log na base A, sendo A ali o 10, né? De e. Ok? Ok. Então, como é que vai ficar o teu caso ali?
Vai ficar esse menos 1/3, 1 sobre x, log de 10 de e. Certo? Certo. Então é isso, é saber usar as regrinhas, tá? Então, é isso aí. E aí, a B, como é que faz a B? A B já é meio complicado, né? Eu até fiz na prova, eu fiz primeiro regra da cadeia e depois quociente. Regra da cadeia e depois quociente, acho que é o contrário. A regra do quociente para tu mostrar as derivadas ali, depois a regra da cadeia, tá? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos começar isso aqui. Acho que não tem regra da... Bem, tem, na real tem. Se não conseguir fazer... Tem. Seno ao cubo é uma merda. Mas vamos fazer a regra do quociente primeiro. Ou seja... Deixa eu copiar aqui. Derivada da primeira... Isso. Porra, vai ficar muito grande isso aqui, velho. Não vai caber. Meu caramba. Tá bom. Agora sim. Derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de cima vezes a de baixo normal, melhor dizendo, né? Menos. Derivada dessa aqui. Dividir. Porra. Pela de baixo normal. A quarta potência agora, né? Botar o quadrado ali, tem que ficar a quarta. Então é isso, né, velho? Derivar essas paradas aí. Uhum. Só que veja, por que eu tenho que fazer a do quociente primeiro? Pra tu já ter a estrutura de como vai ficar a resposta, entendeu? Sim. Daí agora tu resolve cada pedacinho separadamente. Melhor desse jeito, tá? Bem, eu Beleza. sei que tu consegue fazer isso, mas tu sabe que vai demorar pra caramba, né? Vai demorar bastante porque é só dos seno ali. Isso. Então é isso, meu caro. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Beleza. Um Aí, abração, valeu. valeu. Aí só lembrando, daí no sábado eu não vai precisar ter aula. E aí a gente se vê no próximo semestre, que eu acho que começa em agosto. Beleza. Então tá bom. Boa sorte na prova, qualquer coisa me avisa, tá? Beleza. Valeu, até mais. Valeu.